Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Amém? Podemos assentar. Vós sois minhas testemunhas. Os irmãos lembram que nos últimos domingos nós temos falado sobre, lido, meditado em Isaías, e a palavra do Senhor nessas meditações nós trouxemos aqui sobre o Senhor fará coisas novas. E nós entendemos que a partir de uma promessa que o Senhor fez ao povo de Israel, o Senhor foi realizando essas coisas novas, e nós entendemos que essas coisas novas, elas se realizaram plenamente na pessoa bendita de Cristo Jesus. E em Cristo nós temos salvação, nós temos vitória e nós temos vida eterna. Também nós falamos sobre o pertencimento e a remissão. Tu és meu, os irmãos lembram? E que nós pertencemos ao Senhor. E que o Senhor nos remiu, o Senhor nos tirou de um lamaçal de pecado, de um charco de lodo, e nos colocou lavados e remidos para reinar juntamente com Cristo Jesus. Entendendo, meus irmãos, agora, nessa sequência, esse entendimento, porque o Senhor faz promessas ao seu povo, porque o Senhor escolheu um povo e redimiu esse povo. Nós temos que entender exatamente o propósito de Deus para as nossas vidas. E aqui nesse texto nós ouvimos claramente que o Senhor ele nos chama de testemunhas. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Meu servo a quem escolhi, para que saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Versículo 10 aí que nós lemos. Então, Isaías, ele exerceu o seu ministério entre 740 a 680 a.C., durante os reinados do rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E era um período de prosperidade aparente, mas de profunda decadência espiritual. O povo havia se afastado da aliança e confiava mais nas alianças políticas do que no Senhor. Nos capítulos 40 a 48, Isaías dirige o seu olhar para o futuro, para o exílio babilônico. Os irmãos lembram sempre que nós fazemos menção aqui. Quando Isaías fala que o povo passaria por um cativeiro babilônico, ele já fala como se esse povo estivesse vivendo, já estivesse adentrado ao cativeiro babilônico, mas isso aconteceria posteriormente, como nós mencionamos, 100 anos basicamente depois do profeta. Mas também que o Senhor promete restaurar a sorte de Sião, e restaurar o seu povo e trazer o seu povo de volta do cativeiro. Então, Isaías fala que Israel ele seria levado cativo por causa da sua desobediência, porém Deus promete restaurá-lo, não por causa dos seus méritos, mas por causa da sua graça e da sua fidelidade. Os versículos anteriores, que nós lemos, declara: tu és meu, e agora os versículos de 8 a 13, ele revela o propósito dessa eleição. O povo foi chamado para testemunhar ao mundo que somente o Senhor é Deus e Salvador. Calvino ele observa que Deus reúne o seu povo diante das nações como testemunha, como se fosse um grande tribunal, onde os ídolos são desmascarados e somente o Senhor é reconhecido como o verdadeiro Deus. E a forma como Deus desmascara os ídolos, desmascara os falsos deuses, é dizendo: perguntem para eles se eles conseguem prever o futuro. Perguntem para eles se eles sabem dizer o que vai acontecer amanhã.
E na verdade será uma grande frustração, porque o Senhor é dono, o Senhor é soberano do tempo, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor, Ele é soberano e tem o controle das nossas vidas, Ele tem o controle da nossa história. Então só o Senhor pode dizer o que de fato acontecerá. E observe, meus irmãos, aqui nessa introdução, aquilo que nós já temos entendido até agora. Deus estava falando de um castigo que viria sobre o povo de Israel por causa da sua idolatria, que era o cativeiro babilônico. 100 anos antes disso acontecer. Mas o povo não se arrependeu dos seus pecados, o povo continuou pecando e não ouviu a exortação do profeta. E qual é a promessa que o Senhor faz? E qual é a promessa que o Senhor faz ao seu povo? Dizendo: eu farei coisas novas, eu te remi, você é meu, e que traria o seu povo, depois de ter permitido que seu povo fosse levado como cativo no cativeiro babilônico, eles seriam restaurados e eles seriam congregados na sua terra novamente. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é claramente uma promessa do Senhor, mostrando o que ia acontecer, enquanto os outros deuses não tinham condição nenhuma de revelar aos seus seguidores, aqueles que o adoravam, sobre o que iria acontecer. Mas o Senhor estava dizendo isso ao seu povo. Eu pergunto, meus irmãos, se você tivesse um alerta de Deus sobre algo que ia acontecer, dizendo: muda de direção, muda de caminho, você continuaria no mesmo caminho de desobediência? Você continuaria no mesmo caminho de rebeldia? Mesmo o Senhor dizendo? Então, há uma exortação também para nós hoje. O Senhor tem nos ordenado em sua palavra que nós vivamos uma vida consagrada. O primeiro tópico: Deus, ele convoca o seu povo para testemunhar diante das nações. Entenda, ele diz: trazei o povo cego, que tem olhos, e surdo, que tem ouvidos, todas as nações se congreguem. O contexto aqui é que no Antigo Oriente Próximo, quando havia uma disputa jurídica, convocavam-se testemunhas para confirmar a verdade. Isaías usa exatamente esta linguagem. Deus convoca um tribunal universal. De um lado estão as nações e seus ídolos, e de outro lado está Israel. E a pergunta é simples: quem pode provar que conhece o futuro? Quem prediz os acontecimentos da história? Nenhum ídolo consegue responder, somente o Senhor pode responder. Os falsos deuses da Babilônia eram carregados pelos homens, mas o Deus de Israel carrega o seu povo. Observem Deuteronômios, no capítulo 4, versículo 35. Eu te formei, eu te fui mostrar para que soubesse que o Senhor é Deus, e nenhum outro há senão Ele. E em Salmos 115, versículo 4 a 8, os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 21, 23, os homens trocaram a glória de Deus e incorruptível por imagens. João Calvino, ele fala: o Senhor, ele desafia todos os falsos deuses a apresentar aquelas provas da sua divindade, e nenhum deles consegue
ver o futuro, consegue prever o futuro, porque todos são invenções humanas. Os ídolos nada podem declarar, porque nada controlam. Meus irmãos, uma aplicação para nós sobre isso, tudo isso que nós temos ouvido até aqui, é que nós vivemos em uma geração que continua fabricando deuses para si. Hoje, o que pode representar um Deus? Os deuses recebem outros nomes: o dinheiro, o poder, os prazeres, a tecnologia, o sucesso, a autonomia humana. Essas coisas, elas recebem, nós estamos atrás dessas coisas, mas elas, na verdade, são deuses. Quando sempre nós dizemos isso, quando nós substituímos o lugar que pertence a Deus, nós substituímos esse lugar por alguma coisa, por alguma pessoa, esse lugar que pertence a Deus é idolatria. E o que essas coisas vão garantir? Quando a situação se tornar difícil, será que o teu celular de 14 mil reais pode te livrar? Será que o teu carro novo pode trazer algum alívio às dores? Então nós observamos que os deuses não podem nem prever o futuro, e muito menos garantir segurança e firmeza ao seu povo. Em segundo lugar, a igreja testemunha porque conhece o único Deus Salvador. Vós sois minhas testemunhas. Antes de mim nenhum se formou, e além de mim não há Salvador. Meus irmãos, existe uma necessidade, nós fomos salvos. O Senhor prometeu coisas novas para a minha vida e para a tua vida, não para nós nos orgulharmos, não para acharmos que nós somos melhores do que as outras pessoas, não. O Senhor, Ele nos salvou para testemunhar, para falar das suas grandezas e para comunicar às outras pessoas o Evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos gastando a nossa energia, nós estamos gastando a nossa inteligência em quê? E o que nós podemos perceber é que nós temos sido parecidos com o Israel que estava sendo exortado. Estava esquecendo do Senhor, estava se afastando de Deus, tinha deixado de testemunhar do Senhor. Você entende porque Israel, como nação, foi rejeitada por Deus? Você consegue compreender nesse raciocínio porque Israel, como nação, foi rejeitado pelo Senhor? Não estou dizendo que todos os israelitas foram rejeitados, mas Israel como nação foi rejeitado. E por que Israel como nação foi rejeitado? Porque abandonou o Senhor. Lentamente. Observe aqui que nós iniciamos dizendo que o povo de Israel vivia uma aparente prosperidade. O que era essa aparente prosperidade? Tudo ia bem. Estava tudo indo bem. Tinha dinheiro, fazia as reformas de casa, as coisas estavam tudo bem. Uma aparente prosperidade. Mas junto com
com as provisões que vinham da mão do próprio Deus, vinha o distanciamento. Meus irmãos, você sabe que nós podemos nos desviar dentro da igreja? O nosso coração está tão fechado para o Evangelho que a palavra de Deus não fala mais conosco, não fala aos nossos corações. Nós estamos tão endurecidos que o Evangelho não encontra mais lugar. Corre o risco, porque o povo de Deus continuava levando os seus sacrifícios, continuava fazendo os seus sacrifícios diários, e lá no começo de Isaías, o Senhor ele denuncia logo isso. Ele diz: estou farto de vocês trazerem essas gorduras e de estarem pisando no meu átrio enquanto as suas mãos estão manchadas de sangue. Arrependam-se, venham e conversem comigo, e ainda que os vossos pecados sejam tão escuros, eles se tornarão brancos como a neve. O Senhor, ele nos desafia, meus irmãos, a não só viver uma vida aparente, mas uma vida interna. Isso nós falamos muito no domingo passado. O Senhor, ele quer tanto as nossas obras como a intenção das nossas obras. O Senhor, ele está julgando não somente como você faz, mas por que você faz. Movido por quê? O Senhor está examinando os nossos corações. E quando nós fomos escolhidos por Deus para ser testemunho, observe, Israel foi rejeitado, porque deixou de ser testemunho. Israel, por exemplo, ele não foi escolhido para ser uma nação superior às demais nações. Ele foi escolhido para revelar Deus às nações. Isso que eu acabei de falar. Nós, você e eu, nós fomos salvos para revelar Deus a este mundo de pecado, a esse mundo que está aí. Eu e você fomos escolhidos para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo no nosso trabalho, na nossa família. Vejam Cristo em nós. Mas será que nós não estamos nos distanciando de Deus? E o nosso testemunho está igual o povo de Israel, já não testemunhava mais do Deus que seguia. Toda a história de Israel, toda a história aponta para Cristo. Enquanto os povos conheciam inúmeros deuses, Israel possuía a revelação do único Deus verdadeiro. O Senhor, ele apresenta 4 declarações. Ele diz: eu escolhi, eu sou, não existe outro Deus, não existe outro Salvador. Esta é uma afirmação mais forte em toda a Escritura. E nós podemos ver isso também no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo afirmando: eu sou, em Mateus 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós, meus irmãos, nós precisamos testemunhar de Cristo. Isso vai requerer de nós um abandono de nós mesmos, um abandono do eu, um abandono, uma morte de nós mesmos. E o apóstolo Paulo, ele fala disso, dessa necessidade de abandonar
a si mesmo e ser testemunho de Cristo. Em Atos 4:12 vai dizer: não há salvação em nenhum outro. O mundo que nós vivemos não será salvo por um político. O mundo que nós vivemos não será salvo por alguma ação de uma instituição. O mundo que nós vivemos só pode ser salvo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E você sabe quem vai dizer isso ao mundo? Você sabe quem vai comunicar isso ao mundo? É a igreja. Você, nós. Mas volta à pergunta. Nós estamos testemunhando de Cristo. Nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É necessário, então, que nós anunciemos o Evangelho. E eu te pergunto, você já evangelizou alguém? Já falou de Cristo para alguém nesse ano? Sabe, o mais engraçado de tudo isso é que às vezes nós vamos dizer: pastor, nesse ano eu não tive tempo. Olha, nós já estamos no final de julho. Como o ano está passando rápido. Nem deu tempo, pastor, de falar do Evangelho para alguém. O pastor, meus irmãos, ele pode aceitar a tua desculpa. Mas um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E nós não vamos poder usar essa desculpa que nós não tivemos tempo. Luiz Berkoff, um teólogo reformado, ele faz a seguinte declaração: toda revelação conduz ao conhecimento único de Deus que salva o seu povo mediante Cristo. Não, toda a Escritura, ela fala de um Salvador. Ela fala de um único Salvador, Jesus Cristo. E nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo. A missão da igreja não é inventar uma nova mensagem. A missão da igreja é proclamar a velha verdade. Jesus Cristo continua sendo o único Salvador. Nenhum mundo pluralista. Essa mensagem permanece inegociável. Nós não podemos, meus irmãos, mudar. O que nós temos visto em algumas igrejas é que elas estão mudando o seu estilo para agradar a homens. Mas, na verdade, o que nós devemos nos firmar é na pregação do Evangelho de Cristo Jesus. O que nós devemos anunciar é que Cristo é a única salvação para o ser humano. E nós somos desafiados a proclamar a velha verdade. Cristo continua sendo o nosso único Salvador. Cristo e só Cristo pode salvar.
Nós precisamos anunciar esta mensagem. E segundo o terceiro tópico, Deus ele é soberano e garante a sua obra redentora. Observe, nós fomos chamados para ser testemunhas de Deus. Entenda a mensagem até agora, talvez tenha sido um pouco confusa para você. Mas entendam, Deus ele chama as nações. E no meio das nações ele chama um povo e diz: vocês são a minha testemunha diante das nações. E vocês vão proclamar a salvação para estas nações. Esse é o meu julgamento. Nós devemos proclamar, nós devemos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E esse é o julgamento. E esse é o julgamento do Senhor. Porque uns ouvirão e atenderão a palavra do Evangelho de Cristo Jesus. E outros endurecerão o seu coração de forma que não darão ouvido à mensagem. Mas o Senhor aqui está garantindo que Ele tocará nos corações. O Senhor está garantindo que Ele é o Deus de redenção. Assim como Ele fará coisas novas e fez em Cristo Jesus, assim como Ele nos chamou, assim como nós pertencemos ao Senhor, agora Ele nos levanta, Ele nos salva, Ele nos tira do lamaçal do pecado, Ele nos tira da condenação eterna. E para quê? Para ser testemunhos. E o Senhor está dizendo: olha, um povo que está anunciando, mas Ele é soberano. E nós devemos anunciar a mensagem do Evangelho com intrepidez, porque o Senhor vai remir um povo para si, o Senhor vai tocar nos corações. E parte das pessoas vão ouvir o Evangelho e vão se arrepender dos seus pecados, e parte dessas pessoas continuarão com seu coração endurecido. Mas muitos vão ouvir e crer no Evangelho de Cristo Jesus. Por isso nós precisamos anunciar. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Versículo 13. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Israel logo enfrentaria a Babilônia, a maior potência mundial naquela época. Humanamente, parecia impossível haver libertação. Mas Deus lembra que nenhum império pode frustrar os teus decretos. A história não pertence aos reis, ela pertence ao Senhor. O mesmo Deus que levantou a Síria, Ele também levantou a Pérsia. Ele usou Ciro para libertar o seu povo. É interessante. Deus, Ele trata conosco. Deus, Ele nos corrige. Como usou a Babilônia para um cativeiro e para um momento de quebrantamento, usou a Pérsia para devolver o povo para sua terra. Meus irmãos, o Senhor é o mesmo que castiga e é o mesmo que restaura. E nós precisamos nos submeter à soberania do Senhor e entender que Ele está no controle das nossas vidas. E nós precisamos anunciar o Evangelho, porque o Senhor está redimindo um povo. Há pessoas ainda aqui em Colinas que precisam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus.
Nós às vezes, por já ter um determinado tempo de vida cristã, nós achamos que todas as pessoas já ouviram do Evangelho. Mas você acredita que pessoas bem próximas de nós nunca ouviram falar do Evangelho de salvação de Cristo Jesus? Elas precisam ouvir. Ontem à noite nós estávamos chegando e eu vi um monte de pessoas subindo ali a Avenida do Mirador, com mochilas, com malas, com lanterna. E quem é daqui de Colina sabe muito bem para onde iriam e estavam indo. Presos pela idolatria, mas saindo de Colinas a pé, atrás das idolatrias. E eu fiquei me perguntando, o que nós estamos fazendo como igreja para tirar a venda dessas pessoas? O que nós estamos fazendo como igreja para levar o Evangelho de Cristo Jesus a essas pessoas? Deus, Ele opera. E nós devemos confiar no operar divino. Isaías apresenta Deus como o grande juiz do universo. Os ídolos são condenados. As nações permanecem sem resposta. Mas a igreja é chamada para testemunhar. Hoje, se testemunhamos, se o testemunho encontra o seu pleno cumprimento em Cristo Jesus, é Deus, o Deus encarnado, o único Salvador, o Senhor da história, aquele que venceu a morte, aquele diante de quem todo joelho se dobrará. E João Calvino, ele fala, não fomos escolhidos para esconder a luz da verdade, mas para proclamá-la ao mundo inteiro. Você pertence a Cristo, é uma testemunha dele. A sua vida, as suas palavras, o seu caráter devem anunciar Jesus, que é o único Salvador. E se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, lembre-se de declará-lo como o seu próprio Deus. Você ainda que não entregou a sua vida a Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus. Às vezes você já tem vindo à igreja, já tem ouvido a palavra de Deus, sabe que deve fazer uma decisão com Cristo Jesus, mas ainda não fez. Eu convido você a dar esse passo de fé. O Senhor te escolheu para ser testemunha. E eu pergunto nessa noite, existe alguém que sente esse desejo de entregar a sua vida a Jesus Cristo e reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador? Eu quero convidar você aqui na frente. Venha, entregue a sua vida a Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós vamos orar. Curva sua cabeça. Senhor Deus bendito, estamos em torno da Tua palavra e queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe o Seu povo, que o Senhor derrame, Senhor Deus, ó Pai, sobre nós o entendimento de que por que nós somos salvos.
o propósito da nossa salvação. É porque o Senhor nos escolheu para sermos testemunhas tuas aqui nessa cidade, para a nossa família, para os nossos colegas de trabalho. Senhor, nós te pedimos que tu nos ajude, nos dê graça, conforme a tua palavra, nos dê o poder do Espírito Santo para ser testemunha, Senhor Deus, neste mundo, falando de Cristo Jesus. E que, ó Deus, ó Pai, o propósito pelo qual tu nos salvaste, ó Deus, seja cumprido em nós, como igreja. Desperta-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar o teu evangelho, anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Te pedimos essas coisas, ó Deus, e nós te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém.